A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time, porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Vocês se recordam quando nós estávamos disputando aquela Copa contra a França, na final? O nosso maior craque, o grande Ronaldinho, não estava em campo, muito embora estivesse lá jogando. Porque ele não estava inteiro, né? Polêmico o jogo. Ninguém sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que o Ronaldinho estava em campo, mas não estava jogando. Perder uma Copa do Mundo, a gente chora uns 2, 3 dias e passa, né? Mesmo que tem uma coisa irracional é a gente chorar quando o nosso time perde, né? Porque o que a gente perdeu na verdade? Claro que ganhar é bom, mas um time ali no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência. Acostumou perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Também outro dia conversava com uma amiga sobre um padre que a gente tem em comum, um amigo. Não tenho tanta proximidade, mas... E ele passando dificuldades. Muitas dificuldades como padre. E num determinado momento eu falava isso para ela. Numa partilha, né? É tão bom a gente ter amigos com quem a gente partilha a intimidade. Eu dizia para ela, nós que somos padres, de vez em quando nós precisamos nos retirar do mundo
para a gente voltar a saborear a simplicidade do sacerdócio. Isso para mim é uma questão de honra, gente. É de honra. Eu tenho uma vida de padre, eu tenho um coração de padre, eu me interpreto padre o tempo todo, mas eu tenho uma vida diferente do padre da paróquia, ou do padre lá do seminário, do padre que trabalha no hospital. Trabalho com comunicação, um meio exigente. Padre Zezinho sempre fala isso, é um martírio. Padre Marcelo, escutei dele outro dia, nas lutas, as dificuldades de ser quem é. Padre Reginaldo Manzotti, Padre Robson, Padre Joãozinho, Padre Evaldo, tantos padres hoje trabalhando com comunicação, Padre Juarez. E quais são os desafios para nós hoje? Não perder a partida, não perder o referencial do que é mais importante para nós. Aí então, de vez em quando, a gente sair desse glamour que a comunicação deu aos padres cantores, aos padres comunicadores, e a gente experimentar a simplicidade da roça, das pessoas simples, de celebrar ali sem nenhum aparato, a não ser você. Você sabe que a coisa que mais me agrada, mesmo às vezes pode parecer uma demagogia, não. Antes de ser padre, antes de fazer o trabalho que eu faço, eu já trabalhava nas comunidades rurais em Taubaté. E eu tinha um prazer imenso de fazer aquele trabalho como diácono. E agora, nas oportunidades que eu tenho, de vez em quando, celebrar com aquele povo simples, sabe por quê? Porque não tem expectativa do padre famoso. É o padre Fábio, é um padre só que vai chegar aqui para fazer a missa para nós. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim, e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Eu sou empreendedor nato, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu tenho um processo criativo muito grande dentro de mim. Às vezes não consigo nem dormir, do tanto que eu penso no que eu posso fazer, no que eu posso... Agora, só que tem uma coisa, eu tenho que estar em tudo aquilo que eu faço. Eu não posso fazer da minha ação um esconderijo do meu ser, para o meu ser. Desculpa, eu acho que eu não me expliquei bem. Eu não posso fazer da minha ação um lugar onde eu não coloque junto o meu ser. O meu ser não pode estar escondido em tudo isso. Eu tenho que estar dentro de cada ação. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente, quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava, era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem, por que eu também não posso viver assim? A presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia?
Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote, né? Você não pode se sabotar, você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo, se eu permito que essa química nociva, destrutiva, visite o meu interior, passe pela minha corrente sanguínea, fique grudada nos meus órgãos, o que eu estou fazendo? Eu estou sabotando o meu sistema. É como você pegar aquele carro que você gosta tanto, que você comprou com o suor do seu trabalho, e jogar lá um ácido no tanque, ao invés de jogar gasolina. É a mesma coisa. E o pior, o carro é material. Você compra outro, trabalha de novo, compra outro, ou restaura o motor. Agora nós, muitas escolhas que nós fazemos, elas danificam o nosso funcionamento para o resto da vida. É como pegar um vírus mortal. Por que a igreja fala tanto? Tenta convencer as pessoas de viver uma vida sexual regrada, ordenada, harmonizada, com fidelidade. Porque o sexo é um canal, é um portão onde muitas doenças matam. Quantas mulheres contaminadas, pelo vírus HIV, pelo HPV também, né, que é um vírus terrível para a vida da mulher, que causa câncer. Quantos homens contaminados também com o vírus do HIV? Por quê? Porque fizeram escolhas erradas, porque não souberam se cuidar, porque não tiveram respeito pelos limites do corpo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal, porque não fizeram a coisa certa, porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser, porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. É um absurdo. Você vê, hoje a gente sabe o malefício que o crack causa. Não só no psíquico de uma pessoa, mas a destruição de neurônios. O lixo que um ser humano fica depois de um ano usando crack. E a pessoa vai lá livremente, busca a primeira pedra, fumou a segunda, fumou a terceira e já está viciado. Mas é uma atitude livre. Pode até depois dizer, o viciado não é livre mais, porque ele está dominado pelo vício. Mas o primeiro contato com a droga foi livre. Ele foi. Ele aceitou aquilo entrar no organismo dele. Se sabotou. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo.
de ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? Eu, por exemplo, admiro o Christian. Boa noite, Christian. Eu admiro que o Christian toca bem, demais na conta. Eu queria tocar igual ele. Mas eu não tenho inveja do Christian. Tenho orgulho. Fico feliz de saber que ele é um menino competente, que soube desenvolver bem a musicalidade dele, que toca com muita sensibilidade. Eu não toco não, se eu sentar aqui, eu não sei fazer nem... Mas eu não me sinto, não é verdade? Eu tenho outros valores. O bom da vida é isso, é você descobrir que nós somos uma parceria. O programa Direção Espiritual não é o mesmo quando o Christian não está. Estamos julgando juntos, é verdade? Estamos julgando juntos. Aqui esses meninos todos que estão por trás das câmeras aqui, todo mundo julgando junto. Se o câmera aqui quiser me sabotar, ele pode, né? Se o Christian quiser me sabotar, ele me sabota. Mas não é o nosso desejo. Nós queremos que o programa dê certo. Nós queremos que a nossa palavra, que a nossa proposta chegue até você. Para que, quem sabe, ao encontrar aí, você despejado nessa cama uma hora dessa, né? Ou já quase arriando para ir dormir no sofá, a gente possa lhe convencer de não querer a destruição, de não querer se sabotar, de não querer se destruir, mas de, quem sabe, você voltar a acreditar, de você voltar a ter a possibilidade de um novo tempo, de acreditar que ainda existem coisas boas reservadas para você, que você pode parar de fumar hoje, que você pode parar de beber hoje, que você pode voltar a se amar, que você pode parar de usar essa droga que está lhe destruindo, que você pode jogar fora todos os sentimentos mesquinhos que porventura você tem alimentado dentro do seu coração, que você pode abrir as janelas da sua casa para que um novo ar venha espantar, jogar fora esse ar mofado, estragado que você tem sorvido sem perceber. Você já percebeu que às vezes você entra num ambiente que está com um cheiro horroroso e quem está lá dentro não percebe? Porque já se acostumou. É assim. Muita gente desistiu. E não percebe que desistiu. Está vivendo um processo autodestrutivo e, infelizmente, não acredita em quem está alertando, ou às vezes nem tem alguém para alertar. Era a hora da cura. Alguém teria que jogá-lo. Ele estava há 20 e tantos anos ali naquela beirada da piscina. E olha que frase triste. Quando Jesus perguntou para ele: por que você não se joga nessas águas para você ter curado? Para você ser curado. E a frase triste: eu não tenho ninguém. A solidão. Não tenho ninguém que me abra os olhos. Não tenho ninguém que me motive. Não tenho ninguém que me encaminhe para uma mudança. Às vezes essa solidão só vai ser quebrada quando a gente sai na direção de alguém que finalmente possa nos ajudar. Aí procura alguém perto. Não fique sonhando com os que estão distantes, não. Ah, eu quero ser amigo do fulano de tal. Você nunca encontrou com ele. Ah, eu quero ser amigo do Antônio Fagundes. Eu acho que eu vou lá para desabafar os meus problemas com ele. Me identifico muito com a arte dele. Não. Você vai encontrar ao seu redor. A amizade tem que ser possível. É de gente que esteja próxima a você, que conheça a sua história e que tenha, ou então que tenha disposição de participar da sua história de um jeito efetivo. Eu não tenho ninguém, mas não vou fazer disso um estado de vítima. Eu vou à busca de alguém que tenha condições de fazer por mim o que sozinho eu não posso. É assim, minha gente. A vida é possível, sim.
até mesmo aqueles que hoje se sentem solitários. Você, se por acaso hoje você sente que está faltando alguém para lhe ajudar nesse processo, não reclame não, vá à busca, conquiste essas pessoas. Você sabe que eu posso dizer isso? Eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos, e o grupo que faz realmente parte da minha vida, as pessoas que visitam a minha casa, que estão comigo, que participam do meu dia a dia, que ouvem as minhas mazelas, que sabem dos meus sonhos, aqueles que eu não preciso ficar publicando, aqui que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, essas pessoas são muito qualificadas, e eu agradeço muito a Deus todos os dias, por eu ter essas pessoas na minha vida. Mas eu vou te falar uma coisa, elas foram conquistadas. Aí você pode dizer, Padre Fábio, é porque o senhor é muito conhecido. Então, não é não. Porque muitas dessas pessoas estão comigo muito antes de tudo isso ter acontecido na minha vida. Até mesmo antes de eu ser padre. São as pessoas que conhecem a minha verdade. Não que eu minta para você aqui, não. Estou falando das minhas mazelas. Eu faço questão de contá-las, sim. Sou um homem público e faço questão de contar as mazelas que eu tenho. Sabe por quê? É um jeito que eu tenho de me comprometer para que eu não fique me sabotando. É um jeito que eu descobri de ser mais livre, de não ficar tão preocupado quando alguém descobrir que eu tenho esse defeito. Eu já contei ele publicamente, você só vai ver ele acontecendo na particularidade. Faça assim também. Tenha a oportunidade de alcançar, de conquistar essas pessoas que vão lhe dar condições de você ser livre. E sendo livre, você ter condições de superar-se, de ir além, de não desistir. Para isso vivemos. Para a gente chegar ao final com aquela certeza, com aquela boa sensação de missão cumprida. Difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar.
sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e pra curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, e só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz te pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar.